Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, graça e paz. Graça e paz para você que está na sua casa também. E glória a Deus. E nós rendemos graças ao Senhor por esse momento do partir do pão. Porque nós estamos aqui sendo alimentados pela palavra do Senhor. Amém? E a palavra do Senhor, ela é uma faca, uma faca de 2 gumes. Ela vai dividindo alma e espírito. E essa divisão ela não fica assim, porque a própria palavra, ela assume a responsabilidade de costurar essa operação. Aleluia. E como já foi bem dito aqui no início do culto, nós estamos no mês... Oi? Uma espada. Amém. Glória a Deus, meu filho. Uma espada de 2 gumes. Eu tenho mania de dizer faca. Jesus, o que é isso? Então, como já foi dito aqui no início do culto, nós estamos no mês da gratidão. Amém? E o mês de gratidão, quando a gente fala de gratidão, a gente fala de exposição de ações, de graças, visando o reconhecimento do Senhor. Não pelo que Ele faz, mas por quem verdadeiramente Ele é. Pelos feitos dEle, dirigidos à nossa vida. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que cuida de nós. Esse é o Deus que nos vê, independente das nossas falhas. Amém? E aí, hoje, nós vamos... o Senhor, ele trouxe algo tão profundo ao meu coração nessa semana. Eu estava até conversando com Luciana, que o Espírito Santo ele me deu 2 tapas, um de um lado e do outro. Essa semana eu conversando com o Adriano, e aí a gente eu fazendo umas perguntas super bobas a ele. E aí eu entendi no Espírito, e ele me fez, diante da... Ele estava falando sobre gratidão, foi exatamente isso. E por que tu falasse isso, por que eu falei isso, e por que foi dirigido a tu, enfim. Foi algo tão bobo. E aí, no final de tudo, ele fez assim, peraí, essa posição não pertence a você. E aí eu disse, Deus. Depois eu disse assim, Senhor, aí me calei e fui para lavar meus pratos. E aí eu disse, Senhor, aí o Espírito Santo disse, essa não é honra para você e nem é honra para ele. A honra é para mim. A glória da palavra é dirigida a mim. Foi 2 tapas, que o Espírito Santo me deu. E aí, ele trata com a gente, né? E aí, quando ele trata com a gente, ele libera uma palavra. E essa palavra, meus queridos, foi a gratidão como exposição da glória de Deus. O reconhecimento dele, muitas vezes nós cristãos, porque nós conhecemos a palavra, né? Nós cristãos queremos tomar a glória de Deus. Queremos receber o reconhecimento em vez de sermos essa exposição do reconhecimento da glória de Deus. E o Espírito Santo, ele tratou exatamente comigo nesse sentido. Foi quando eu me deparei exatamente numa posição que não era minha. Eu não estou aqui para receber glória. Eu estou aqui para apresentar de quem é a glória. Amém? E aí eu queria que vocês compartilhassem comigo a palavra em Isaías 42, do versículo 5 ao versículo 8. Aleluia. Quando você abrir a palavra, você dá um glória a Deus. Aleluia. Manifeste a sua gratidão ao partilhar, ao compartilhar. Aleluia. Isaías capítulo 42, versículos do 5 ao 8. Amém? Deus, o Senhor, que criou e estendeu os céus, que criou a terra e tudo que existe nela, que dá vida e espírito aos homens, diz o seguinte: eu, o Senhor, o chamei para demonstrar a minha justiça. Eu o protegerei e sustentarei. Você vai ser o mediador do novo trato que farei com o meu povo. E uma luz para guiar os outros povos até mim. Você dará vista aos cegos e libertará os que vivem prisioneiros na escuridão e no desespero. Preste atenção nesse versículo. Eu, o Senhor, este é o meu nome, e eu não reparto
a minha glória com ninguém. O louvor que eu devo receber não reparto com as imagens feitas por mãos humanas. Aleluia! Reconhecimento da glória. Ele disse aí, Deus é lindo, porque ele disse aí, o que nós podemos fazer, mas nós podemos fazer nele, não por nós mesmos, não buscando o reconhecimento da glória para mim, mas sendo o instrumento da glória de Deus. Pense bem, aquele suporte, aquele todo envolver, nós temos uma lâmpada normal, e você pode ver que a lâmpada, ela tem a sua estrutura que protege a luz que vai encandear. Então nós somos essa estrutura da proteção da glória de Deus. Nós somos essa luz, mas a luz, ela não se conecta por si mesma. Essa luz, ela é acendida, ela é iluminada, ela é trazida à existência por meio da glória de Deus. Amém? Então, meus queridos, quando nós falamos da gratidão, né? Essa palavra em Isaías 42, né, do versículo 5, e exatamente no versículo 8, ela aponta a idolatria. Ela fala aí de uma idolatria que muitas vezes nós cometemos. A gente acha que a idolatria ela só é voltada para a questão das imagens, né? Mas a idolatria, meus queridos, a palavra diz lá no Antigo Testamento que tudo, a idolatria ela se envolve quando nós adoramos animais, pessoas, coisas, a esposa, o marido. Então a adoração é o reconhecimento. É o meu olhar que vai se voltar para algo, ou alguma coisa, ou alguém. E aí no nosso sentido, na nossa posição enquanto cristãos, os feitos, as coisas que acontecem na nossa vida, o nosso reconhecimento vai ser totalmente, completamente voltado para o Rei da Glória. Aleluia! É Ele que nós devemos voltar os nossos olhos. Então, não há reconhecimento da gratidão no Senhor quando a idolatria ela toma essa posição. Quando permitimos. Não é só o ato de idolatrar, mas de deixar ser idolatrado. Então a gente precisa, enquanto cristãos, gente, são detalhes. São coisas tão pequenas. E eu digo porque eu tive muita... Eu recaí muito nessa área de idolatria. Né? É uma área que eu preciso estar de olho. Entende? Então, assim... É algo que o Senhor ele vai trazer exatamente para quem teve, né, para quem recebeu, para quem vivenciou, a palavra é essa, vivenciou infelizmente dessa situação, o Senhor ele vai apontar coisas para que porque nós não estamos prontos e acabados, amém? E o Senhor ele vai tratar conosco exatamente dentro das áreas específicas. Mas o Senhor também pretende que com a minha vida, com o reagir dele na minha vida, outras pessoas venham, tragam, como ele diz, sejam libertadas, sejam trazidas à luz em determinadas áreas. Amém? Então, a gratidão, ela vai expor tudo o que há de Deus através de nós. Amém? Então, tudo de Deus, diga o tudo de Deus, mora em mim. Amém? Então, a glória é dele. A luz é dele. Eu sou somente a estrutura para a apresentação dessa luz. Amém? Glória a Deus. Então, meus queridos, ainda nessa palavra, a gratidão ela será o imã que vai atrair a atenção de Deus, não a minha atenção. Então, preste atenção nos nossos comportamentos. Acabei de dizer, essa palavra veio porque aconteceu comigo esta semana. Certo? Então, esse imã de atração, o que vai atrair, a gente cantou aqui, não foi quebrantado, o que atrai. Não é a minha, não sou eu, mas é a luz, é o reflexo, é a exposição da glória de Deus na minha vida. E aí eu volto a dizer, um exemplo que eu sempre dou aqui. Muitos de nós já olharam assim e disseram assim, poxa, tu tá com um brilho diferente. Né?
Pois é, meus queridos, esse brilho, ele representa exatamente essa atração, porque vai atrair a atenção de outros. É a glória de Deus espelhada em nós. Amém? Vamos lá para Jeremias. Nós temos outra palavra em Jeremias a respeito da questão da glória de Deus. Amém? Jeremias capítulo 9, a gente vai ler do versículo 23 ao versículo 24. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Amém? Dá um glória a Deus aí. Amém. Eita Deus. Versículo 23. Assim diz o Senhor: quem tem muito conhecimento não deve se orgulhar disso. O homem poderoso não deve se orgulhar do seu poder, nem o rico de suas riquezas. O único motivo, diga o único motivo, de se gloriar diante de todo esse povo deve ser me conhecer de fato e saber que eu sou o Senhor, que mostra ao mundo o verdadeiro amor, a verdade e a justiça. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Aleluia. O Senhor, ele aponta mais uma vez que a glória é dele. Que se tivermos até Paulo lá, vamos lá para Coríntios. 2 Coríntios, vamos lá. Segunda carta de Coríntios, capítulo 10. Que Coríntios também, Paulo também falou lá à igreja de Coríntios a respeito disso. 2 Coríntios 10, do 17 ao 18. 17 e 18. Amém? E ele aponta exatamente dessa palavra lá em Jeremias. Ó. Como dizem as escrituras, se alguém vai gloriar-se, que se glorie no Senhor, que se glorie no Senhor. Se alguém vai gloriar-se, que se glorie no Senhor. Quando alguém se gloria de si mesmo, isso não tem valor. Mas quando é o Senhor quem o elogia, é bem diferente. Aleluia! Mais uma vez, meus queridos, o Senhor aponta em sua palavra que a glória é completamente dele. E eu quero deixar bem claro, para a gente refletir. A Bíblia, ela revela tudo o que nós somos. Tudo o que podemos fazer. Mas em nenhum momento ela revela glória ao homem. Amém? Quando ele fala da glória, ele fala do reconhecimento de Deus em nós. Ele diz, se você tiver de se gloriar, glorie-se em mim. Porque os feitos são o Senhor. Nós somos esse canal para que a luz ela apareça. Mas a glória, o dono é papai. Amém? Então, meus queridos, nós devemos atentar para essa revelação, essa palavra, que a glória é exatamente do Senhor, né? E ela ainda vai revelar, é importante, eu disse aqui, eu acho que foi no domingo passado, na questão da palavra dos dízimos e ofertas, que a gratidão, ela vai expor as nossas ações. Não há gratidão se não houver ação no mundo físico. Essa ação pode ser por meio de palavras ou ações. Mas a gratidão, ela precisa ser exposta. Ela precisa ser aparente. Amém? Então, diante disso, a gratidão ela vai revelar em nós, ela vai trazer em nós posicionamentos que vão revelar a nossa identidade diante da glória de Deus. Então, quando nós saímos quando o velho homem, ele morre, entra em ação, em posição, a glória de Deus. É levantada uma nova pessoa. E essa nova pessoa, ela é levantada pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. Ele sim, é o que deve estar aparente. Ele dá um novo sentido e deu um novo sentido à nossa identidade. A identidade que outrora lá no Éden foi roubada, foi retirada de nós por causa do ato do pecado. Amém? E misericórdia, né? E aí, que eu acho lindo assim, né? Que a glória de Deus é algo tremendo, né? E ela vai caracterizar, né? O que caracteriza a glória de Deus é exatamente a presença de Deus.
Se não houver presença, não há poder, não há glória, não há manifestações do seu Espírito. Então, enquanto a gente se cala e a gente não apresenta ações de graça, aí Deus me pegou nessa questão, ó. Muitos crentes, muitos de nós, vou prestar um culto de ação de graças. Mas a graça, ela só acontece, o agradecimento, a gratidão, ela só é apresentada a nós quando algo acontece de positivo em nossas vidas. Porque os nossos cultos de ação de graças, eles não são dados todos os dias. Porque nós não levantamos cultos de ações de graças todos os dias. Porque é preciso ter um dia específico, porque aconteceu algo extraordinário na minha vida, para que eu apresente essa glória. Enquanto isso, a glória ela fica retida. Não, meus queridos. Nós erramos nesse sentido. Porque o culto de ação de graças é para ser dado todos os dias ao levantarmos. Todos os dias que nós sentirmos a presença do Senhor, quando nós falamos o amor do Senhor, isso quer dizer que a manifestação da glória de Deus, ela está sendo exposta. Isso é um culto de ação de graças. Amém? Quando nós prestamos um culto, nós estamos reconhecendo o senhorio de Deus. Nós reconhecemos a sua majestade. A majestade dele através de nossas vidas. Amém? Então, o que vai caracterizar a glória de Deus é a sua presença. E tudo o que consiste nela. Seja a salvação, a bondade de Deus, a graça que foi derramada, o amor, a correção, a misericórdia. Tudo isso está presente na presença e na glória de Deus, que é a glória de Deus. Então isso só vai acontecer e só vai ficar aparente se nós expormos. Se nós estivermos nesse lugar, que é o lugar de gratidão. Posicione-se na gratidão. Porque a gratidão, ela reconhece os feitos de Deus. Ela reconhece, ela apresenta em nós os feitos de Deus. Amém, povo? Glória a Deus. Então, meus queridos, isso faz de nós uma resposta da glória de Deus. Diga para o seu irmão, você é resposta da glória de Deus. Oh, aleluia! Graça, gente, foi graça. Foi merecida. Por isso nós não podemos. E eu vou dizer a vocês, quando aconteceu isso comigo, que eu parecia um menino amarelo. Lembrei de signo agora. Eu parecia um menino amarelo. Porque é como se eu quisesse roubar o de Deus. E gente. Quando nós nos colocamos no lugar que não é nosso, nós queremos roubar de Deus. E Ele não nos posicionou para... Porque o Satanás fez isso. Não é verdade? Ele queria se posicionar exatamente no lugar de Deus. Ele não queria estar na presença. Ele queria tomar a presença de Deus. E isso nunca vai acontecer. Porque nós temos um Deus tremendo. Um Deus poderoso. Aleluia. Que é dono de tudo. Inclusive de nossas vidas. E o amor dele, eu vou dizer a vocês, foi um tapa mesmo. E eu reconheci naquele momento o amor de Deus sobre a minha vida. Foi uma correção que não precisou de palavras humanas. Ele ainda chegou e disse assim, isso não é o teu lugar. E aí eu me calei, eu senti assim um impacto do Espírito Santo. E aí ele disse assim, nem tem a ver com você, foi isso? Não tem a ver nem com você, nem com ele, nem com ninguém, tem a ver comigo. Gente, eu chorei. E eu disse, perdão, na hora, eu disse, perdão. E aí eu comecei, na hora o Senhor foi me dando as palavras e eu comecei a escrever. Mas Deus é tremendo. Então a gratidão, nesse momento de gratidão, a gratidão ela se revela na glória de Deus. Quando nós reconhecemos essa posição que está, de estar na presença de Deus, não querer tomar a glória. Amém? Aleluia. Então nós somos a resposta da glória de Deus. E aí nós devemos ser gratos pela glória dele em nós, que nos posiciona enquanto luz. Aí eu acho linda essa passagem em Filipenses. Vamos abrir Filipenses. Filipenses capítulo 2. Gente, eu acho linda essa passagem. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 16. Aleluia. Filipenses
capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Amém? Aleluia. Amém? Aí ele diz assim, ó: façam tudo sem queixas e discussões, de modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra vocês. Vocês devem levar uma vida pura e imaculada como filhos de Deus, num mundo em trevas, cheio de gente desonesta e obstinada. Aí vê que lindo. Brilhe entre elas como as estrelas do universo, mostrando-lhes a palavra da vida. Eu acho fantástico. Pense, olha só, o Senhor, quando o Senhor ele dirige, ele está aqui nós somos a referência da glória de Deus. Gente, que tremendo. Brilhe como estrelas. Não sejam como elas. Não sejam elas, que a gente não pode ser ninguém. Nós somos aquilo que o Senhor nos dirigiu a ser. Tá certo? Nós não podemos ser o outro, nem querer a vida do outro. O Senhor deu a cada um o que cada um pode suportar. A palavra dele diz isso. E muitas vezes nós queremos sim, até tomar o lugar do outro. Então vamos prestar atenção. Mas voltando para essas estrelas maravilhosas, que somos nós. Estrelas iluminadas. Eu falei aqui uma vez sobre astros. Mas quem sabe disso bem direitinho é a Lulinha aí. Mas, gente, somos iluminados. Nós somos astros que nós não temos luz própria. Essa luz, lembra que a palavra diz que nós vivíamos em trevas, em escuridão. Então, nós não tínhamos luz própria por causa do pecado. E aí, a partir do sacrifício de amor, essa luz, que é o Espírito Santo, ela disse: acendi. Estou aqui, amando do Pai, eu vim para te dar nova vida, para te dar o meu brilho. Aleluia, para te dar uma nova oportunidade e não parar de brilhar. Porque nós não devemos parar de brilhar. E o que nos faz parar de brilhar é a prática do pecado. Amém e misericórdia. Então, meus queridos, a gratidão ela é voltada. A gratidão, quando ela está voltada para o lugar certo, ela nos posiciona para o céu, que é o nosso lugar. Aleluia. Vamos lá em 1 Pedro. Aleluia. Deus é tremendo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 14 ao 16. Que Deus é esse? Aleluia. E ele faz assim, ele corrige em amor. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, o versículo do 14 ao 16. Amém? Obedeçam a Deus, porque vocês são filhos. Olha o Senhor, ele sempre se dirigindo a nós enquanto filhos, tá? Lá em Filipenses ele falou também isso. Obedeçam a Deus, porque vocês são filhos dele. Não voltem atrás aos seus velhos caminhos, à prática do mal. Porque naquele tempo não conheciam nada melhor. Mas agora, sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor, que os convidou para serem seus filhos. O próprio Senhor disse: sejam santos, pois eu sou santo. E aí, meus queridos, aí você pode até dizer, eu trouxe essa inclinação dessa palavra, porque muitas vezes nós revertemos, nós convergemos essa palavra. Santidade, quando o Senhor ele diz assim, se espelhe em mim enquanto santidade. O Senhor, quando ele foi, ele disse assim, nesse mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo porque eu venci. O Senhor ele deu um exemplo de vida em santidade. A Bíblia, até porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória. Vejam só. Então, quando ele diz, seja santo como eu sou santo, o Senhor Deus, ele fala de uma vida. Veja só, que no início ele diz, a prática do mal. Não voltem atrás.
Sede santo, porque eu fui santo. O Senhor está dizendo a gente que a santidade de Deus, ela traz a nós a referência enquanto filhos. Amém? Quando o Senhor ele fala de santidade, ele fala de separação. É a nova identidade, é a nossa nova filiação. Enquanto filhos, nós podemos, porque papai entregou o seu filho para que nele nós tivéssemos vida. Uma vida da abundância que se localiza, que se posiciona na presença de Deus. A abundância do Senhor, quando ele fala de abundância, ele não fala, a gente só se detém em material, em prosperidade. Mas a gente se esquece que a abundância do Senhor é ter a sua presença. Aleluia. É viver na sua presença. É experimentar da sua presença. E nós devemos ser gratos por isso. Por isso, posicionemos hoje em gratidão pela glória de Deus. Amém? Amém, gente? Aleluia. Então, meus queridos, para a gente viver uma vida na presença de Deus, a gente viver uma vida em gratidão, atraídos pela presença do Senhor, atraídos pelo sacrifício do amor de Deus, é importante nós vivermos no transbordar da sua glória, da glória deles, afastados da prática do pecado. Não ocupa o mesmo lugar. Pecado e presença de Deus não ocupam o mesmo lugar. Aleluia! Ou a presença ou a prática do pecado. E hoje o Senhor posiciona você e a mim em gratidão pela glória dele. Em gratidão porque ele é bom, porque ele entregou o seu filho para que essa glória ela pudesse ser exposta, reconhecida através dos nossos feitos nele, posicionados nele, não em nós mesmos, porque nós somos completamente imperfeitos. Nós somos pecadores. Nós não vivemos mais na prática do pecado, porque o Espírito Santo, ele sinaliza, ele nos dá a sinalização, ele nos dá os sinais, os toques de que algo está errado em nós. E glória a Deus por isso. E isso é motivo de agradecer. Amém? E aí, para a gente encerrar essa mensagem, a gente deve entender, foi isso que o Senhor me disse. No final de todas essas palavras, o Senhor me disse, nunca foi sobre você. Nunca tem sido sobre você. O meu amor foi revelado a você por causa da aliança que o Senhor tinha feito. O Senhor nos criou, o Senhor gerou a mim e a você, o Senhor nos escolheu para manter um relacionamento de pai e filhos. Para sermos gratos, estar na presença do Senhor, eu sempre digo, é um privilégio nós estarmos na presença do Senhor. Nós temos problemas, nós temos dificuldades, mas isso, nós não podemos idolatrar essas situações, gente. Tudo isso vai passar. Jesus, ele vai voltar. Aleluia. E ele vem buscar o Espírito Santo dele, que estará dentro de nós. E nós iremos com ele. Então, no nome de Jesus, esse é um tempo, esse é um momento da gente ser grato pelas coisas pequenas, porque o Senhor, ele é um Deus de detalhes. Se você está passando por uma situação difícil, dê glória a Deus. Reconheça, sabe por quê? Porque tudo vem dele, tudo veio dele e tudo voltará para ele. A palavra diz que todo joelho se dobrará, toda língua professará que ele é o Senhor. Isso sabe o que é? Reconhecimento da glória de Deus. E quando fizer isso, é uma ação de graças, é um posicionamento em ação, reconhecimento, reconhecendo que Deus é o Senhor. Amém? Então eu convido você a ficar de pé. Aleluia. E nesse tempo, nós vamos louvar ao Senhor.
E que nesse tempo o Senhor, no nome de Jesus, o Senhor, Ele traga à luz os impactos ainda que há dentro de nós, desse querer colocar-se diante de Deus, à frente de Deus, perdão. De colocar-se à frente de Deus, até para algumas tomadas de decisão. Quando acontece isso, gente, que a gente não consulta a Deus, nós não reconhecemos o Senhor. E aí o que acontece? Nós quebramos a cara. E muitas vezes, quantas vezes que nós quebramos a cara, nós vamos culpar a Deus. E a gente não olha pra gente compreender que foi a gente que tomou o controle dele. E muitas vezes nós fazemos isso. Ser grato é reconhecer que Ele é, independente das nossas situações. E Ele continuará a ser, à medida que nós permitamos que Ele seja. Amém? Nunca foi sobre nós. Amém? Vamos louvar ao Senhor. E que Ele traga a memória. E que Ele sare. E que Ele cure, em nome de Jesus, essas áreas que ainda estão expostas. Amém.